estudando, né? Ampliando os nossos conhecimentos, abrindo a nossa mente, né? Para esses aprendizados tão ricos. Alguém levantou a mão? Oi, boa noite, gente. Eu estou achando um pouco baixo. Será que é o meu celular? O meu está no volume máximo. Eu estou escutando todo mundo muito baixinho. Olha aí o seu celular. Não, o meu está no volume máximo. O meu também, está no 100. Mercedes, sai da reunião e entra de novo. Entra de novo. Beleza. Então, gente, nós vamos conversar sobre este assunto. Quem tiver o livro dos médiuns, abra o livro dos médiuns no item 132, porque nós vamos seguir esse estudo com Kardec, né? E nesse capítulo 9, ele vai falar dos lugares assombrados. E é muito interessante a gente conversar sobre isso. Sempre eu peço que quem tiver alguma coisa para acrescentar, quiser, se ficar alguma dúvida, pode me interromper, tá, gente? Que a gente vai trocando informações. Então, nesse capítulo, Kardec faz 14 perguntas aos espíritos. Nós não sabemos se foi São Luís que respondeu essas questões. Ih, entrou uma coisa aqui. Espera aí. Não sabemos... Consolação, é que eu estou compartilhando, tá, o livro, vai aparecer daqui a pouquinho, tá? Tá. É Amigos do Fé. Isso. Eu achei que eu tivesse... Não, fui eu. Alguma coisa indevidamente. Então, nós não sabemos se foi São Luís que respondeu essas perguntas, porque Kardec fala sempre os espíritos superiores. E é um capítulo muito interessante, né? Porque essa questão dos lugares assombrados, ou mal assombrados, esse medo que muita gente possui, o Kardec vai dizer aqui que não é uma ficção, que não é uma invenção, que realmente existem esses lugares ditos mal assombrados ou assombrados, não propriamente pelo lugar, mas pela presença de espíritos inferiores que estão ali para amedrontar, para assustar as pessoas, né? Então, é sempre a presença dos espíritos. E a gente ouve, né, muito falar assim, aquele casarão ali, eu acho que toda cidade tem uma rua que tem uma casa abandonada, em que as pessoas dizem, aquela casa ali é mal assombrada, ali tem barulhos estranhos, ninguém para naquela casa, moram ali por pouco tempo e não suportam e se mudam. E a gente ouve falar, por exemplo, que no Teatro Municipal de São Paulo há assombrações,
eles escutam barulhos, eles escutam instrumentos musicais sendo tocados, reproduzindo peças, músicas que eram apresentadas ali no palco há muitos anos. A gente ouve falar dos cemitérios. Um cemitério é um lugar assombrado. Os espíritos ficam ali, eles saem da sepultura à noite e ficam passeando ali no cemitério, assustando as pessoas, né? E a gente vê na literatura espírita, quando começou o que os espíritos chamam de invasão organizada do mundo espiritual, né? Logo nos primórdios da doutrina espírita, que começou o que chamou a atenção para o que viria, né? Para a implantação da doutrina espírita, foram justamente esses fenômenos que aconteceram lá em Hydesville, né, naquele pequeno lugarejo perto de Nova York, onde havia uma casa que habitava a família Fox, né? E nesta casa aconteciam muitos fenômenos, barulhos, batidas, ninguém ficava ali, porque era tida como assombrada. E na noite de 31 de março de 1848, é que aconteceu o célebre diálogo das meninas Fox com uma entidade, um mascate chamado Charles Rosna, depois ele contou a sua história, que através de batidas na parede, ele chamou a atenção das meninas. E as meninas, sem medo, curiosas, estabeleceram um diálogo com ele, combinaram um código, né? Vou te fazer perguntas, quando a resposta for sim, dá uma batida, não, 2 batidas, e por aí foi. Eles conversaram e o Charles Rosna contou a sua história, né? Que ele era um mascate, havia sido assassinado por uma família, o seu corpo sepultado ali no porão, emparedado, e isso. Então, aconteceram esses fatos, né, que deram início à doutrina, aos fenômenos que chamaram a atenção, esses fenômenos de efeitos físicos, né, essas comunicações, manifestações espontâneas, né, que aconteceram ao longo de toda a história. A Bíblia, o Velho Testamento, está repleto, né, desses fatos, que são fatos reais, não são fatos inventados, né? A moça que levantou a mão, ela conseguiu, será? Melhorar o som? Ela não falou aí, não, Célia? Eu não sei, deixa eu ver se ela está participando. Consegui sim, gente. Conseguiu? Então tá. Eu tive que botar o fone, só assim eu consegui. Tá. Obrigada. Que bom, então. Tá ótimo. Então, Kardec, ele vai conversar sobre esse assunto na Revista Espírita, de 1858, 1859, 1868
1869. Ele vai contar vários fatos interessantes. E no livro Céu e Inferno, no capítulo 6, na segunda parte, quando ele transcreve ali os depoimentos dos espíritos arrependidos, ele vai contar a história, vai evocar o espírito de Castelnaudane, que é um espírito que vai contar a sua história de como ele atormentava uma família. Então, aqui, Kardec começa dizendo que as manifestações espontâneas aconteceram em todos os tempos, e que a insistência de alguns espíritos de dizerem, de se mostrarem de forma ostensiva a sua presença em certas localidades, constitui a fonte de origem da crença na existência de lugares mal assombrados. Então, na questão número 1, é muito interessante. Kardec pergunta assim: os espíritos se apegam unicamente às pessoas ou também às coisas? Quando Kardec fala ali, os espíritos, todas as vezes que ele disser os espíritos, nós precisamos prestar atenção, porque ele não está somente se referindo aos espíritos desencarnados, mas também a nós encarnados. Porque a mediunidade, a prática da mediunidade, a presença da mediunidade em nossas vidas se faz também através de nós, espíritos, né? Então, ele pergunta se os espíritos, os desencarnados e nós, nos apegamos unicamente às pessoas ou também às coisas? Qual que é a resposta dos espíritos? Depende da elevação deles. Por quê? Porque muitos espíritos podem se apegar aos objetos, apegar àquela casa onde ele vivia, apegar-se a uma fazenda, a um sítio, não é? E ele fica ali perturbando, provocando ruídos, barulhos, não é? Não porque ele seja mau. Não é isso. Kardec vai perguntar isso na questão terceira. Eles não são essas manifestações não constituem prova de que os espíritos são maus. Eles, um espírito que a gente chama de inferior ou pouco adiantado, ele não quer dizer que ele seja mau. O mesmo acontece entre os homens. Quantas pessoas que não têm cultura, pessoas simples, não é? Que não sabem das letras, nada, mas não são más. Então, com os espíritos acontece a mesma coisa. Mas os espíritos, eles podem sim apegar-se a objetos terrenos. São espíritos inferiores. Eles se apegam ali.
muitos ficam imantados naqueles objetos, naquela casa. A grande maioria é em função das pessoas que habitam ali, né? Eles perseguem essas pessoas, ou eles querem se vingar das pessoas, ou eles querem brincar com as pessoas para fazer medo. Mas aqueles que se apegam a objetos terrenos, e Kardec, os espíritos dão exemplo dos avarentos, né? Eles esconderam seus tesouros e eles ainda não estão suficientemente desmaterializados e eles ficam ali vigiando. Na obra de André Luiz, de Manuel Filomeno de Miranda, nós encontramos muitos relatos desses espíritos que se apegam às coisas materiais. No livro Ação e Reação, André Luiz conta a história de um homem, ele estava passando assim, e ele ouviu, né, um espírito dizendo assim: meu tesouro, minhas joias, meu tesouro, falando assim, de uma forma como se ele fosse riquíssimo. E André Luiz olha, e o que ele vê? O que o homem estava admirando, segurando e levantando, não eram joias, era uma lama fétida. E André Luiz fica muito espantado e pergunta para um instrutor. E o instrutor fala, ele é muito apegado às joias, ele ainda não se deu conta de que está desencarnado, ele não consegue desapegar daquilo ali, e ele vê joias. Mas isso é uma criação mental do espírito, esse apego. Porque nós aprendemos, quando a escala espírita, gente, a questão 100 e seguintes do Livro dos Espíritos, nós precisamos estudar a escala espírita. É muito importante nós estudarmos e conhecermos a escala espírita. Ali, Kardec classifica os espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados, em classes e ordens. E ele vai dizer, numa ordem única, numa classe única, dos espíritos puros. Os espíritos puros, eles já estão num grau tal de elevação que as coisas materiais não exercem nenhuma influência sobre eles. Eles não são atraídos pelas coisas materiais. Então, quanto mais inferior, mais materializado o espírito, mais ele fica preso a essas sensações das coisas materiais. Então, nós encontramos, por exemplo, o caso que André Luiz conta da moça do espelho. A moça, havia um espelho no museu, um espelho daqueles antigos, de cabo, né? Que era muito comum os namorados, os maridos darem de presente para as suas amadas aquele espelho. E tinha um desses espelhos que estava no museu. E havia um casal com umas pessoas admirando aquele espelho. E, de repente, uma das pessoas ali, que devia ter uma mediunidade mais ostensiva, começou a se sentir mal. E ela falou, vamos embora daqui, eu não estou me sentindo bem. Eu acho que tem um espírito aqui, e eu quero ir embora. E tinha realmente.
era o espírito da jovem que amava aquele espelho, e ela se sentiu tão atraída por aquele espelho que ela não conseguia se desvencilhar dele. Então, Kardec vai dizer aqui, na questão, na nona, na letra A, referindo-se aos tais lugares chamados assombrados, ele pergunta que circunstâncias podem induzir esses espíritos a buscar tais lugares. E a resposta dos espíritos: a simpatia por algumas das pessoas que os frequentam, ou o desejo de com elas se comunicar. Quando Kardec fala que em simpatia, era o termo que usava na época para dizer que tinha como significado a afinidade, a sintonia. Então, era essa palavra. Não tinha a palavra afinidade, sintonia. Na obra espírita, Kardec se refere à simpatia, que era essa sintonia que os espíritos têm com determinadas pessoas. E ele vai dizer aqui, os espíritos, que eles buscam essa simpatia, essa sintonia, não animados por intenções louváveis, diz ele. Quando são espíritos maus, podem pretender tirar vingança de pessoas de quem guardam queixas. Isso é um processo que se torna um processo obsessivo. E voltando aqui, você desculpa, viu? Eu vou ficar indo e voltando, tá? Aqui, voltando lá na questão número 1, quando ele fala do apego, nós nos lembramos de Jesus conversando com aquele moço rico. E o moço rico pergunta para Jesus o que ele precisava fazer para entrar no reino dos céus, para conquistar o reino dos céus. Aquele moço era riquíssimo, ele possuía muitos bens. E Jesus disse para ele seguir os mandamentos. E ele fala assim: mas isso eu já faço desde pequeno. O que eu tenho que fazer a mais para conseguir o reino do céu? Ele sentia que não bastava ele só conhecer os ensinamentos, os mandamentos. Ele tinha que fazer alguma coisa prática, alguma outra coisa. E aí Jesus dá aquela lição maravilhosa para ele. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, vem e segue-me. E o moço rico foi embora muito triste, porque ele possuía muitos bens e ele não queria se desapegar desses bens. Leiam lá na obra Primícias do Reino, da Amélia Rodrigues, ela contando essa história, né, desse moço rico. Então, Jesus estava dizendo para esse moço não que ele vendesse tudo, ficasse pobre, miserável, sendo um peso para a sociedade, mas que ele se desapegasse das coisas materiais, dos bens materiais, que são passageiros, que não nos pertencem. Nós somos administradores,
usufrutuários desses bens. Mas, um dia, quando nós voltarmos para a pátria espiritual, nós vamos devolver esses bens aos patrimônios divinos. Não vamos levar nada. Então, o desapego é muito importante, não é? Na nossa vida. E aí, Kardec pergunta na segunda questão: tem os espíritos errantes lugares de sua predileção? Os espíritos errantes são aqueles que estão no mundo espiritual no intervalo de uma encarnação para outra. Aí os espíritos dizem para Kardec: o espírito é o mesmo, né? O princípio é o mesmo da questão anterior. Os espíritos que já não estão apegados à Terra, onde que oferecem lugares, oportunidades de praticar o amor, eles saem daqui e vão para esses lugares. Eles não estão apegados às coisas materiais. Porque quando você chega no mundo espiritual, a sua visão se amplia, se modifica. E aí você não dá valor nenhum para os bens materiais. Você usufruiu deles enquanto estava aqui. Então, os espíritos continuam. Eles são atraídos mais pelas pessoas do que pelos objetos materiais. Mas pode acontecer que alguns tenham preferência durante certo tempo, porque em algum momento eles vão sair dessa condição de espírito inferior e vão se elevar na escala evolutiva, né? Mas aí eles preferem lugares, mas eles são sempre espíritos inferiores. Apegou às coisas do mundo, são espíritos inferiores. Alguém levantou a mão. Fui eu, Consolação Sim. Afran. Deixa eu te fazer uma pergunta. A minha mãe, ela guardava aqui em casa umas bengalas que era de parente assim antigo e que eu não sei por quê, quando eu chegava perto daquelas bengalas, eu sentia uma sensação horrível, horrível. E assim, nossa, eu não sei nem explicar, um mal-estar enorme. E aí, nisso, ela acabou desfazendo, porque ela falou: não, já que você não está sentindo bem, eu vou desfazer. Ela passou para frente, sei que fim deu. Aí, é o espírito ou é uma energia? O que seria que tinha perto disso, que pertenceu a uma pessoa, só que essa pessoa, ela usava essa bengala em momentos que eram assim, era o dia a dia dela com aquela bengala, né? Então, seria uma energia desse espírito que ficou ali, seria ou o próprio espírito, ou não tem como a gente dizer. O que será? Porque os objetos que nós usamos, eles ficam imantados das nossas vibrações. Tanto que tem pessoas que, se entrarem no museu, num bazar de pechincha, eles não aguentam as vibrações. Igual essa mulher do museu lá do espelho. Ela não aguentou ficar. Por quê? Os espíritos que estão apegados às coisas materiais, o fluido que eles exteriorizam de si são fluidos muito materializados, muito grosseiros, muito inferiores. E como nós, no caso aí você, tem uma sensibilidade maior, você percebia, né, as vibrações daquele espírito que
estava ali imantando aquela bengala. Chico conta um caso parecido, mas de um diamante. Uma família que tinha um diamante muito valioso e, durante anos, ele ficou ali com a família adorava aquele diamante, eles não queriam se desfazer do diamante, e havia, diz o Chico, que havia mais de 100 espíritos presentes ali, junto com aquele diamante, que eles não largavam o diamante. E durante anos, eles fizeram o evangelho no lar. E os espíritos foram se conscientizando. E depois de anos de evangelho no lar, só ficaram 28 espíritos ali, ainda vibrando e perturbando, até que a família se conscientizou, vendeu o diamante, e aí os problemas cessaram. Aí, então, os espíritos tinham afinidade, né, com aquelas pessoas ali, no caso, vocês, que eles buscavam uma sintonia com vocês. Eu entendi. Só que vocês não deram essa sintonia para eles. Então, assim que sua mãe percebeu, ela se desfez da bengala. Né? Isso é que o André Luiz explica, por exemplo, no livro Missionários da Luz, a questão da vampirização. Sabe? Os espíritos sugam a energia da pessoa. E não importa quanto tempo atrás essa pessoa desencarnou, porque isso é coisa, acho que era do meu tataravô, era uma coisa assim, bem... Não tem importância. Se ela ainda estiver... Aqui, isso que Kardec fala ali, ó. Durante certo tempo. Como o tempo é diferente no mundo espiritual, nós não sabemos quanto tempo. Né? Você vê no livro Dramas da Obsessão, que a dona Ivone psicografou, o doutor Bezerra conta o caso daqueles padres da Inquisição espanhola perseguindo os judeus, e esse processo durou 400 anos. Então, o que nós precisamos fazer é o desapego. Deixa ir, deixa fluir. Não se apegue a nada. E o Centro Espírita nos auxilia através do Bazar de Pechincha a nos desapegarmos das coisas. E, assim, é bom a gente falar, de tempos em tempos, a gente falar assim, faça de conta que eu vou mudar. De que eu vou me desfazer? E desapega dessas coisas. Deixa fluir, porque aquela energia fica ali. E se o espírito inferior estiver muito preso àquele objeto, aquele objeto vai ser assombrado pelo espírito. Ele não vai dar sossego. Eu conheci um senhor, ele tinha tendência para o alcoolismo, e ele estava fazendo um esforço muito grande para parar de beber. E aí ele percebeu, aí o pai dele morreu e deixou o relógio de pulso para ele. Então, e o pai era alcoólatra. Então, ele falou que todas as vezes que ele punha o relógio do pai, ele tinha uma compulsão muito grande para beber. Sabe? Porque o pai estava ali imantado naquele relógio. Nossa. Então, a gente tem que ter, assim, ficar muito atentos e vigilantes. Alguém levantou a mão, a Mercedes? A Mercedes. Obrigada, Consolação.
Espero que tenha Ô, esclarecido. Muito, Ô, obrigada. Consolação, no caso aí da França, ela falou a respeito da bengala. Quando você se desfaz desse material, o espírito vai atrás desse material ou ele, na verdade, ele só usa o material ali para estar próximo da pessoa? Depende. Se ele estiver preso ao objeto material, ele vai junto. Então, Mas no caso, quando a gente para manda para um bar... perturbar a pessoa, o objeto vai e ele fica perturbando. Não, no caso, assim, quando você se desfaz, manda para o bazar e ele está apegado àquele material, ele vai perturbar Sim. outra pessoa. Vai. Se a pessoa estiver na mesma padrão vibratório dele, vai ser influenciado. Entendi. Aí que me... Daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso. Maria Reis, que levantou a mão? Foi, Maria Reis. Boa noite para todos. Olha, meu filho se foi já tem muitos anos. Assim que ele se foi, ele tinha roupa aqui e tinha roupa na casa dele, onde ele morava com a esposa e a filhinha. Passaram uns tempos, eu estava frequentando um centro, e aí a gente, na entrada, você tinha ali a parte da preces e tinha o outro lado que era você preenchia só um cabeçalho, que era assim, pedido de notícias. Então, você tinha lá nome do desencarnado, nome do solicitante. Eu nunca tinha ido lá, uma moça me deu aquele endereço e eu fui. Nem conhecia essa moça. Nem era perto de casa, era longe de casa, tinha que tomar 2 conduções. Aí eu cheguei lá, primeira vez peguei, aí veio uma mensagem, não, aí a gente entrava para preencher aquilo, só aquilo. E não dizia se era pai, mãe, irmão, filho, e nada, só solicitava, tinha o mesmo sobrenome, então deduzia-se que fosse parente, né? Aí entrava, assistia a reunião e na saída pegava. Às vezes tinha, às vezes não tinha resposta. Aí sempre teve para mim. A primeira, ele tinha pouco tempo que já tinha saído lá para cima, se Deus quiser e Ele quer, e ele aí dizia assim, não estou bem, mas ele era adepto da doutrina, fazia leitura, muita leitura de livros espíritas, e me dava também de presente, que ele trazia para mim, lê esse aqui. E ele era muito, vamos dizer, devoto do espiritismo, embora fosse católico. Mas não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Enfim, ele lá falou assim, eu ainda não estou habituado aqui, não estou me sentindo bem. Da primeira vez que veio, não veio um outro dizendo isso dele, que ele estava em tratamento, essas coisas todas. Passaram os tempos, aí veio carta dele mesmo, dizendo que já estava se sentindo adaptado, estava frequentando um curso, essas coisas todas. E todo sábado eu ia, e todo sábado tinha notícia dele mesmo, dando a notícia. Passou uns tempos e aí ele disse assim, mamãe, estou feliz, estou satisfeito aqui, estou adaptadíssimo. Mãezinha, é Dia das Mães. E aí ele falou meu nome, Mãe Conceição, Mãezinha Maria da Conceição, eu estou feliz, e essas coisas todas. Eu nunca tinha citado o nome de ninguém ali, só o nome dele e o meu. E não tinha grau de parentesco. Maria, eu posso te pedir para você resumir, por causa do nosso horário? Está quase terminando o nosso horário, por favor. Passaram os tempos, a esposa dele era muito nova, tinha 24 anos, aí começou a namorar um rapaz.
Eu já tinha ouvido uma outra pessoa, uma notícia dizendo que ele era tão evoluído que ele estava preocupado com ela sozinha. Então, lá uma reunião para colocar alguém bom no caminho dela. Aí veio um rapaz muito bom, mas a gente não conhecia, tinha medo, ninguém da família contava um para o outro. Aí veio uma carta dele assim. Aí eu não tive a menor dúvida. Citou o nome da esposa, mãezinha. Não se preocupe com a Valéria. Ela está no caminho certo. E quanto à minha Dedé, ainda falou o nome da filha, como ele chamava a menininha dele de 4 anos. Era Débora, e ele chamava minha Dedé, Dedé, Dedé. Então, eu não tive mais dúvida nenhuma, mas foi uma coisa muito importante isso para mim, viu? Uhum. Que bom, né, menina? Bom. Isso consola muito. Plano aí que a gente estava falando agora, é que ele falou assim, vou te pedir uma coisa, doe toda a minha roupa que tem aí e fale para a Valéria fazer a mesma coisa. Vai ser muito bom para você, para ela e para mim. Porque, às vezes, a família faz do quarto daquela pessoa um santuário. Não mexe em nada, guarda as roupas todas e tal. Isso incomoda o espírito, né? A gente não sabe o nível de evolução que eles estão. Então, gente, continuando aqui, no quarto, ele vai perguntar da crença de que os espíritos frequentam, de preferência, as ruínas. E os espíritos respondem que não tem fundamento nenhum isso, que isso é da imaginação dos homens, que fica desperta. Às vezes, aquele lugar é lúgubre, é assustador, né? Então, eles acham que ali é o lugar ideal, né, para ter espíritos e tal. E aí o espírito mostra. Às vezes, uma pessoa, por medo, ele olha assim no escuro e vê era o galho de uma árvore e ele acha que é um espírito, né? Os espíritos gostam da presença dos homens, então eles preferem os lugares desertos. Mas o desconhecimento faz sofrer. Tem uma historieta muito singela a respeito do temor da morte, que diz que um homem estava indo para casa à noite, por uma estrada muito deserta, e tudo escuro, e ele ouviu passos atrás dele. E aqueles passos acompanhavam o percurso que ele estava fazendo. Então, ele começou a ficar assustado e ele aumentava a velocidade. E os passos aumentavam também a velocidade. E ele ficou de um tal jeito apavorado, sem saber o que era aquilo, até que ele chegou lá na frente e tinha um poste que tinha uma luz. Ele parou debaixo do poste, olhou para trás e era um burro velho que andava por ali, que estava acompanhando ele. E aí a gente vê que, por exemplo, esse temor da morte que a gente tem porque não conhece, né? E esse temor desses espíritos faz a nossa imaginação ficar muito acirrada. Então, a gente tem medo. Aí, quando você estuda sobre a morte, a imortalidade da alma, que nós somos imortais e tudo, tem uma vida que continua no mundo espiritual, é como se fosse esse poste que ilumina a nossa consciência. Aqui também é a mesma coisa, não é? Quando a gente estuda, a gente entende que os espíritos estão em todos os lugares. Quando fala assim, além, mundo espiritual, lá,
parece que é distante. Não, os planos estão interligados. É como diz Emmanuel, os espíritos nos acotovelam. Eles estão sempre conosco. Então, eles estão aqui. Aqui na casa de cada um de nós, nós temos os espíritos que convivem conosco. São bons, são amigos, vai depender de nós, é o que nós vamos ver aqui. Então, os espíritos, aí na letra A desse quarto, Kardec pergunta, será que tem espírito que prefere a solidão, que são misantropos, que gostam de lugares desertos? Aí ele fala que os espíritos podem ir para todos os lugares, mas que se alguns querem ficar em lugares ermos, desertos, é porque eles gostam da solidão, gostam de ficar ali. Mas não quer dizer que eles adorem aquelas ruínas, que eles vão ficar ali nas ruínas. Não quer dizer isso. E aí ele diz, em muito maior número, eles estão nas cidades e nos palácios do que no interior dos bosques. Porque no interior dos bosques não tem pessoas. Quem que mora dentro de um bosque, numa floresta? Então, eles ficam nas cidades. Aí, Kardec fala que todas as crenças populares têm um fundo de verdade. Né? É a quinta questão. Qual terá sido a origem da crença em lugares mal assombrados? Aí ele fala que está na manifestação dos espíritos. O homem toda a vida acreditou, desde todos os tempos, que existem seres, que existem espíritos, divindade, seja lá o nome que se dê. Mas, quando eles veem um lugar lúgubre, um lugar assustador, eles ficam com a imaginação, fere, né, a imaginação deles, e eles colocam nesses lugares os seres que eles consideram sobrenaturais. Né? E aí existem os contos de fadas, né? Existem histórias de espíritos que assombram. A gente vê muitas narrações de espíritos que vivem em cavernas, né? Toda imaginação das pessoas também. Aí, na sexta, ele pergunta, mas tem espíritos que costumam reunir-se dias e horários preferidos? Aí os espíritos dizem que não. Porque dia e horário, os dias e as horas, são medidas do tempo aqui na Terra. Né? E os espíritos não têm necessidade nenhuma de ter isso no mundo espiritual. De onde nasceu a ideia de que os espíritos vêm preferentemente durante a noite? É a questão sétima. Aí ele fala, né? Que tudo é a imaginação dos homens. Porque o silêncio, a obscuridade produzem na imaginação. Né? Mas quando você estuda racionalmente o espiritismo, essas coisas você não acredita mais, não tem mais como você achar que meia-noite é um horário bom, que à meia-noite os espíritos vão aparecer, vão produzir fenômeno, não é bem assim. Aí ele fala, na letra A do sétimo, por que alguns espíritos anunciam sua vinda e suas manifestações
para certos dias, horário, como a sexta-feira, por exemplo. Aí ele vai dizer que eles fazem isso porque os homens acreditam e eles se divertem muito. Muitos falam, eu sou o diabo, né? Ou dão nomes infernais ali, conforme ele está dizendo. Então, se você não se deixar enganar, eles não voltam mais. Aí, aqui para frente, o oitavo, preferem os espíritos frequentar os túmulos onde repousam seus corpos. O corpo, gente, era uma veste. Quando a gente desencarna, a gente despe essa veste. Aí ele dá um exemplo excelente. O prisioneiro não sente atração pelas correntes que o prendem. Então, o espírito mais elevado, o espírito superior, ele não experimenta mais essa ligação com o corpo, que é uma prisão que os fez sofrer, né? Eles se ligam às pessoas que lhes são caras, né? E aqui, as preces que se façam por eles junto aos túmulos, a prece sempre é muito bem-vinda e atrai os espíritos. Quanto mais sincera, quanto mais sair do coração, né, mais os espíritos serão tocados. E se a pessoa faz uma prece do fundo do coração, ali no túmulo, ela atrai o espírito pelo seu pensamento e poderá chegar até ali, não é? Por causa do pensamento, não porque o túmulo é o cemitério, não. É o pensamento, é a frase, o sentimento. Então, Kardec vai perguntar, então os lugares mal assombrados existem? Aí eles falam que existem porque tem espíritos que habitam ali. Eles são atraídos por aqueles lugares. Até um dia que eles não vão mais ser atraídos assim. E aqui nós já falamos, aí na 10ª, ele vai perguntar se os lugares assombrados sempre o são por antigos habitantes desses lugares, ele vai falar que não. Nem sempre. Se um habitante desse lugar for um espírito elevado, ele não vai se sentir atraído ali. Ele não vai até ali, porque eles assombram certos lugares, muitas vezes, porque eles não têm outra coisa para fazer, por capricho, ou porque eles são atraídos pela afinidade, pelos gostos, pela sintonia que o encarnado proporciona a ele, com a exteriorização dos seus fluidos. Então, nós atraímos para a nossa companhia os tipos de espíritos de acordo com a nossa condição evolutiva, com as nossas escolhas. Esses espíritos podem ficar nesses lugares para proteger as pessoas? Sim, se eles forem espíritos bons. Mas esses espíritos bons, eles nunca manifestam a sua presença, a sua proteção por meios desagradáveis. Nenhum espírito bom faz ruído, bate porta, faz barulho de arrastar corrente. Eles não fazem isso. Kardec fala no Livro dos Médiuns que a presença dos espíritos maus, inferiores,
é uma presença que nos causa mal-estar, nos dá angústia, muitas vezes nos dá uma raiva muito grande e tal. Os espíritos bons, quando eles se aproximam de nós, a aproximação deles é calma, é tranquila, é serena, nos proporciona um bem-estar muito grande. Então, aí ele pergunta, tem alguma coisa de real na história da Dama Branca? Não, são contos. Eles extraem, às vezes, de fatos verdadeiros e criam um conto, né, da Dama Branca, uma mulher que se vestia de branco e aparecia para as pessoas. São coisas que as pessoas criam, né, com a sua imaginação. Será racional temerem-se os lugares assombrados pelos espíritos? Fala que não. Os espíritos que frequentam certos lugares, produzindo neles desordens, antes querem divertir-se à custa da credulidade e da covardia, da fraqueza dos homens, né, a poltronaria, do que lhes fazer mal. Toda parte estão os espíritos. E mesmo que você seja muito tranquilo, as casas sejam tranquilas, tem espíritos ali. Agora, eles só assombram certas casas porque eles encontram oportunidade de manifestarem sua presença nelas. Então, haverá meios de o expulsar? Essa pergunta, uma pena que nós não temos tempo de comentar mais, porque essa pergunta é fundamental. Nós não temos que afastar os espíritos. Oi, Célia. Pode, vai até às 8h40. Ah, tá, ótimo. Então, haverá meios de expulsar os espíritos. Nós não temos que expulsar os espíritos. Nas reuniões mediúnicas, às vezes você ouve o dirigente, alguém falando, vamos doutrinar esse espírito, que hoje nem usa mais essa palavra doutrinadores, porque é como se você estivesse impondo, está impondo ideias para os espíritos para expulsá-los dali. Nós não temos que expulsar, nós temos que acolher esses espíritos. Nós temos que orientá-los. E essa resposta aqui é magistral. O melhor meio de expulsar os maus espíritos consiste em atrair os bons. Atrai os bons, praticando todo o bem que puderes. Os maus desaparecerão naturalmente, porque bem e mal são incompatíveis. Sede sempre bons, e somente bons espíritos tereis juntos de vós. Então, nós temos que temer a presença dos maus espíritos? Não temos. Porque se você for uma pessoa que pratica o bem, que está se esforçando para ser uma pessoa melhor, os espíritos não encontram afinidade em você, a tal da simpatia. É o que Manuel Filomeno ensina, tirar de nós todo o foco de maldade, esses plugs, essas tomadas mentais das nossas imperfeições, que os espíritos se ligam a nós para praticar o mal. Então, nós precisamos praticar o bem. No item 227 do Livro dos Médiuns, Kardec vai... Ó céus, onde que eu pus isso? Desmarcou aqui. Do item 227... Ah, não. Eu vou achar Kardec vai dizer... Não, já achei. Obrigada. É só uma frase. Que as qualidades que, de preferência, atraem os bons espíritos são
a bondade, a benevolência, a simplicidade do coração, o amor do próximo, o desprendimento das coisas materiais. Os defeitos que os afastam são o orgulho, o egoísmo, a inveja, o ciúme, o ódio, a cupidez, a sensualidade e todas as paixões que escravizam os homens à matéria. E na outra questão, aí tem uma questão aqui, no livro 12, no Evangelho, no capítulo 28, nos itens 15 e 16, o título das preces, da coletânea de prece, o título é Para afastar os maus espíritos. Então, Kardec vai dizer aqui que os maus espíritos somente procuram os lugares onde encontrem possibilidades de dar expansão à sua perversidade. Para os afastar, não basta pedir-lhes, nem mesmo ordenar-lhes que se vão. É preciso que o homem elimine de si o que os atrai. Os espíritos maus farejam as chagas da alma, como as moscas farejam as chagas do corpo. Assim como se limpa o corpo para evitar a bicheira, também se deve limpar de suas impurezas a alma, para evitar os maus espíritos. Vivendo num mundo onde estes pululam, quer dizer, os maus espíritos, nem sempre as boas qualidades do coração lhes fazem abortar as tentativas. Dão, entretanto, forças para que eles resistam. Então, gente, fica muito claro essa questão dos lugares assombrados. E aqui entra a questão do exorcismo, que os espíritos falam com Kardec. Exorcizar quer dizer expulsar os espíritos por meio de ameaças. Isso não exerce influência sobre os espíritos. Os espíritos se divertem com isso. É o item 14º. Os espíritos se divertem com isso. Eles morrem de rir e não vão embora. Então, eles, geralmente, gente, esses espíritos que aparecem assim, são espíritos sofredores, que estão precisando de consolo, de envolvimento amoroso, né? E quando nós nos tornamos pessoas melhores, nós atraímos espíritos bons. Então, eles não vão assombrar os lugares. Não vai haver barulho, casas mal assombradas, castelos mal assombrados. Por quê? Porque os espíritos que nós atraímos com a nossa afinidade, com a nossa sintonia no bem, nós vamos atrair espíritos superiores, espíritos bons, espíritos calmos, tranquilos. Então, gente, olha, é assim, em linhas gerais, porque o tempo não permite, mas eu acho que deu para dar uma boa ideia, né, de que nós não precisamos temer os lugares assombrados. Tem um livro do Camille Flammarion, se alguém quiser ler, que chama Casas Mal Assombradas. É um livro, ele é mais complexo de ler, mas, às vezes, a pessoa se interessa. Então, em linhas gerais, é isso. Faça o bem, viva o amor, viva a paz, que você terá a companhia de espíritos bons e não precisamos temer a presença dos maus na nossa vida.
Era isso, Célia. Obrigada, gente. Tudo de bom Consolação, para nós que vocês. agradecemos, mas eu queria só fazer um comentário antes da gente encerrar o seu estudo, Tudo bem. colocando, né, em pauta essa questão que você alertou, que onde existem a melhor forma de afastar os espíritos inferiores é atrair espíritos bons. Bom, E para atrair espíritos bons é preciso pensar e fazer o bem. sim, Então, isso se aplica, se eu estiver errado, você me corrige, aos donativos. Quando nós doamos roupas, coisas, e elas são utilizadas nas casas espíritas, nas instituições, ou por pessoas que estão passando dificuldade, ali elas são transformadas em objetos do bem. vai depender do grau de ligação que os espíritos vão ter com aqueles objetos. Sim, então, mas por isso que é importante fazer preces para esses espíritos. Falar com eles, vocês não vão mais precisar dessas roupas. Tem pessoas passando frio, nós vamos doar, sabe? Vai, assim, conscientizando esses espíritos que eles não precisam mais das coisas materiais. E se aquela pessoa tiver uma sintonia boa, praticar o bem, atrair os bons espíritos, ela não vai se sentir perturbada. muito Não bom. sei se eu Muito obrigada. Muito obrigada. Aqui, gente, eu vou sair rapidinho, porque eu tenho uma outra live agora, às 8h45, já estou em cima da hora. Então, eu agradeço muito, eu não vou ficar, viu, Célia? Eu sei. A meditação. Eu que te agradeço muito, viu? Eu agradeço muito. Tá? Que Jesus te ilumine muito e que os bons espíritos estejam sempre na sua sintonia. Para todos nós. Muita paz, muito obrigada e um abraço grande para vocês todos. Tchau, tchau. Muito obrigada. Celinha, pessoal, eu vou colocar esse livro do Camille Flammarion, eu consegui aqui o PDF dele. Coloca no grupo, por favor. Eu vou colocar agora. Para a gente poder passar para a nossa segunda parte. Tá ótimo. Edson, por favor, você pode nos ajudar a sintonizar com o plano superior através da prece? Ligando o microfone. Isso. Agora. Então, vamos elevar o nosso pensamento